Oi! No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma divisória num cesto em fio de malha. Esse cestinho ganhou uma divisória porque ele vai servir para dividir o algodão do cotonete. Essa divisória pode ser feita tanto em cestos circulares como também em cestos quadrados. Esse organizador é a terceira peça desse kit, que é um kit higiênico para bebê. Como ele é uma peça 2 em 1, é ótimo para incluir em kits compactos como esse. Já deixei a base pronta porque o que nós vamos aprender aqui é fazer a divisória. Não gosto quando fica buraquinho na base, mas esse eu deixei por um motivo, porque vai facilitar. Na verdade, foi até meio que de propósito, né? Porque vai facilitar aí passar a agulha no meio. As cores do kit são branco, cinza e rosa bebê. E nós vamos fazer esse organizador dessa mesma forma, porém a divisória vai ser toda branca. Agora é muito simples. Você vai pegar o fio de malha da cor que você vai querer fazer a divisória, no caso o meu branco, e a agulha, uma agulha fina. Procura aí onde é o meio dessa peça, e aí você vai fazer pontos baixíssimos nesse meio. Então, você já vai e marca aí de um lado e de outro para não se perder. Já marca aí de um lado e de outro, eu tô passando a agulha para poder ficar mais visível onde eu tenho que começar e onde eu tenho que terminar. Escolho um dos lados para começar, pego a agulha e passo por dentro desse lado que eu escolhi, pego o fio e puxo ele e trago ele para frente, né, para a parte de cima da base. Agora é só fazer pontos baixíssimos, procurando os espaços entre os pontos nesse meio da base, como se fosse uma linha. E esses pontos baixíssimos vão servir como um alicerce, como se a gente fosse construir uma casa, né, que a gente precisa do alicerce. Então, da mesma forma, vão ser esses pontos baixíssimos para a gente subir a parede, né, a divisória do cesto. Se você tá gostando desse vídeo, então já passa a agulha aí no botão curtir. E assim você ajuda o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo bacana para você. Vai fazendo pontos baixíssimos que quando eu chegar lá do outro lado, no final, eu volto. Chegando aqui no último ponto baixíssimo, agora é hora de puxar um pouco o fio e cortar para a gente poder prender essa pontinha de fio na base. Então, corta, puxa o fio que vem do novelo e agora você com a agulha de trás para frente, puxa esse fio para trás. E agora do outro lado, você entra nesse espaçozinho do outro lado do ponto. Nesse lado aqui, ó, tá vendo? E aí você puxa esse fio para frente novamente e passa ele por dentro desse último ponto baixíssimo, né, dessa última correntinha, para simular o último ponto baixíssimo. E como essa pontinha não pode ficar assim, solta e à mostra, então a gente vai passar a agulha de trás para frente e puxar essa pontinha, né, esse fio para trás, porque é atrás que a gente vai esconder ela. Então, você pega a agulha e puxa ela para trás. E agora é só esconder essas pontinhas, que são as pontinhas do início e a do final. Agora, pega o fio e passa ele por debaixo desse ponto baixíssimo, né? Dessa correntinha que a gente simulou. Você já deixa uma sobra de fio aí de mais ou menos um palmo, porque você vai usar essa sobrinha para prender as laterais da divisória no cesto. Então, agora a gente vai fazer pontos baixos em cada ponto baixíssimo. E quando eu terminar, eu volto para dar continuidade. Cheguei aqui no último ponto, veja como é que tá ficando, ó. Aí você dá a altura e fecha o ponto baixo. Faz uma correntinha de subida e vira o trabalho. E agora a gente vai fazer pontos baixos em cada espaço que fica entre os pontos que a gente acabou de fazer, os pontos baixos que a gente acabou de fazer. E para dar início, você não entra nem no primeiro nem no segundo espaço, você entra no terceiro. E aí começa a fazer os pontos baixos, até chegar no final. Chegando aqui no final dessa carreira, eu vou encontrar essas alcinhas que ficam nas laterais e vou fazer, né, entrar a agulha e fazer o último ponto baixo dessa carreira. Vou subir mais 3 carreiras para ficarem 5 e quando terminar eu volto. Finalizei aqui a 5ª carreira de vai e vem pontos baixos e agora eu vou cortar o fio. Essas pontas que ficam de um lado e de outro eu vou colocar próximo aí à divisória, porque é agora que eu vou subir as paredes do cesto.
Então, eu vou começar pela cor branca. Lembra que é branco, cinza e rosa? Então, eu vou começar pela branca, depois vou para cinza e vou para rosa. E eu já vou reservar uma parte do fio que é para me ajudar no fechamento das carreiras. Então, vou dar continuidade aqui, fazendo pontos baixos em cada ponto de base, até chegar no final. Finalizei aqui a parte branca, que são 2 carreiras, e eu já aproveito para ir prendendo a divisória de um lado e de outro. Então, eu faço isso assim, ó, eu vou procurando um espaço nessas partes das laterais da divisória e vou passando a agulha, né, com o fio de um lado. Aí agora eu já vou pro outro, que é o lado da parede do cesto, e vou passando o fio por entre, né, a agulha com o fio por entre os pontos. E fica como fosse um zigue-zague, você vai pegando de um lado e prendendo do outro e assim por diante. Escondendo aqui já na altura dessas 2 primeiras carreiras, agora eu pego esse fio, essa sobrinha de fio, e escondo por trás desses pontos da última carreira. E o mesmo eu repito do outro lado. Olha aí como fica bem presinho mesmo, bem firme. Agora vamos fazer do outro lado. Desse lado eu não cortei, porque eu vou continuar aprendendo. E desse outro que sobrou essa ponta maior em cima, eu já deixo ela pronta para prender quando eu fizer as outras carreiras. Já subi carreiras com as 2 últimas cores que faltavam. Agora resta prender a divisória nas bases do cesto, assim como a gente fez com a parte branca de início. Por isso que é importante você já ir fazendo de baixo para cima, né, esse zigue-zague, prendendo de um lado e de outro, porque a parte de baixo, depois que sobe tudo, fica muito difícil de fazer lá embaixo. Então, já vai fazendo. E agora a gente vai fazer, né, simular uma correntinha. Então, é só passar o fio por debaixo do ponto baixíssimo, né, no caso atrás dele. Então, ajeita aí bem direitinho para não ficar torto. E passa ele por debaixo, passa o fio, né, por debaixo e traz ele para frente para que ele possa entrar onde ele está saindo, para poder simular essa última correntinha. Então, depois de feito isso, ajeita a peça direitinho e começa a descer o fio para fazer o zigue-zague, né, e ir prendendo de um lado e de outro essa parte que ainda está solta. E pronto, temos um cesto com divisória. E não é somente uma divisória, não é uma divisória qualquer, é uma divisória retinha, bem presinha e super simples de fazer. Então, se você está precisando fazer um cesto com divisória, eu espero que esse passo a passo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos passo a passo que eu sempre trago aqui semanalmente. Então é isso, passa a agulha no botão se inscrever e também no sininho. Se você quiser, por exemplo, aprender a fazer essa peça ou alguma outra peça do kit higiene, por exemplo, deixa aí nos comentários qual é a peça que você mais quer aprender, que eu vou me preparar para trazer aqui no canal. Então, muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se você quer muito fazer peças em fio de malha, mas ainda não sabe fazer os pontos básicos do crochê, eu tenho aqui no canal 4 aulas onde eu ensino os pontos básicos do crochê e também como segurar a agulha, como segurar o fio. Então, se você é iniciante, já clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela para assistir as 4 aulas.